Nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha experiência trabalhando como social media. Quero deixar muito claro que eu não estou mais trabalhando como social media. No momento não pretendo voltar a trabalhar como social media. Eu não vou cuspir para o alto e dizer que eu nunca mais irei trabalhar como social media, porque a gente não sabe como vai ser a nossa vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Não sei também se vou estar viva até lá, né? Enfim. Mas eu quero deixar claro que no momento eu não estou trabalhando como social media, mas eu tive a experiência de poder estar atuando como social media para pessoas bem grandes dentro do mercado digital. Eu digo que você precisa ter muita sanidade mental para poder atuar como social media. Não é fácil, você precisa ter muita organização, porque senão não flui nada. E para atuar como social media, você precisa ter uma mente assim muito boa mesmo. Você vai surtar, você vai se desesperar. Quando eu entrei, pra mim foi um oceano bem azul, porque pra mim, por mais que seja um pouco vermelho, mas pra mim naquele momento era bem azul, porque eu não tinha experiência, eu estava aprendendo tudo do zero, coisas que eu trabalho com marketing, eu nunca tinha visto e fui ver trabalhando como social media, porque você trabalhar pra você é uma coisa, você trabalhar pra outra pessoa é totalmente diferente. Quando você trabalha pra você mesmo, você tem os seus horários, se você não quer trabalhar hoje, você tá passando mal, você não trabalha, então é um pouco complicado. E eu trabalho pra mim mesma, já faz 4 anos que eu trabalho pra mim mesma, e esse ano eu falei, cara, eu quero mudar um pouco a rota e eu quero fazer alguma coisa nova. Foi onde eu já estava numa comunidade e pessoas dessa comunidade, mentores dessa comunidade me chamou pra fazer parte como social media. Participei de 2 equipes maravilhosas. Eu não vou citar nomes aqui da equipe, eu não vou citar nome de ninguém, até mesmo por ética, tá? Mas são pessoas incríveis dentro do mercado que eu super admiro, que eu super acompanho até hoje e que continuo aprendendo com elas. O que aconteceu é que eu tive várias crises de ansiedade. Eu não conseguia dormir durante a noite, eu cheguei a ter pesadelos com eles me cobrando coisas que nem tinha nada a ver e tal. E pra quem não sabe, eu sou mãe também. Eu não tô jogando responsabilidade pra cima da minha filha porque eu não fiz, mas a gente sabe que o nosso tempo, ele é muito, muito corrido. Tinha vezes que eu não podia participar de reunião, tinha vezes que não dava reuniões até tarde, eu não tinha como eu acompanhar. A minha filha, ela é muito dependente de mim e eu não tenho só isso pra fazer. Então, assim, claro, a gente tem que escolher entre, às vezes, profissões, a gente tem que escolher em tempos, a gente tem que se organizar. Quem é dona de casa, quem é casada, quem é mãe, sabe a dificuldade que a gente tem com isso. E então, eu me vi sufocada por eu sempre trabalhar pra mim mesma. Eu me vi sufocada naquele momento. Eu cheguei a fazer reuniões com esses mentores meus pra dizer que eu estava surtando. E eles falaram, não, é super normal, você vai surtar mesmo nos primeiros dias, mas eu continuei surtando, gente. Os meses que eu passei trabalhando, eu surtava real. E eu vi coisas dentro, assim, que eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Por mais que é muito bom você estar aprendendo com pessoas grandes, e isso pra mim foi muito difícil de lidar, de querer abandonar, porque eu sabia, assim, que as pessoas que eu estava trabalhando eram boas como pessoas, tá? E eram bons profissionais, de verdade. E estavam se aproximando de pessoas muito grandes dentro do mercado, como a Duda, como Maia, se aproximando do Davi Lubac, tinha proximidade com o Leandro Aguiar, com Pedro Sobral. E eu olhava aquilo e eu ficava pensando, como eu vou falar que eu não quero mais se é uma oportunidade muito grande pra mim. Eu me questionei muito por dentro, cara, eu me questionei todos os dias até chegar ao ponto de eu chegar a mandar mensagem e falar que eu não queria mais fazer parte da equipe. De primeira, meu coração, ele acelerou, mas atrás de mim eu tava tirando tipo, como se fosse um fardo em cima de mim. E as nossas funções eram separadas, né, como uma equipe grande, cada um tinha uma função. Mas pra mim não tava dando mais. E até hoje eu tenho receio de mandar mensagem para as pessoas
grandes dentro do mercado, porque eu cheguei a ver também que eles só respondem pessoas importantes, não é eles que respondem a gente. Eu falei, cara, que loucura, porque a gente pensa que tá falando com a pessoa, né, do outro lado, e não é a pessoa. Tipo, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu não acreditava que era dessa forma. E hoje eu tenho muito receio até de mandar mensagem para as pessoas grandes do mercado. Por isso, assim, valorize enquanto você também é pequeno, porque você tem chances de falar com essas pessoas. Enquanto, claro, porque as pessoas, elas crescem, né, elas precisam de gente para ajudar, mas quando a partir do momento que você manda mensagem pra uma pessoa, você espera que a pessoa responda e não outra pessoa se passando por ela. Enfim. E também outra coisa assim que eu notei é que quando você está doente, não tem essa de ficar doente. Mesmo doente, você precisa participar de algumas reuniões, você precisa entregar os seus conteúdos que você prometeu, você precisa entrar em reuniões, você precisa entregar o prometido. Você tem que fazer acontecer real. Não tem essa de, ai, vou deixar pra amanhã. Não, você pode deixar pra amanhã, assim, coisas que são minúsculas, que não vai afetar em nada. Não tem como você errar. Não dá pra errar. Porque não é você trabalhando pra você mesma, sabe? É você trabalhando pra alguém. É você tendo mais, tipo, uma chefe ali por trás. A pessoa que paga você e a pessoa que paga a pessoa pra nos pagar. É bem complicado. Então, assim, cada um tem uma experiência. Então, eu vi aquilo e eu vi assim, cara, não é pra mim. Outra coisa que eu também vi foi contratos indo assim, ó, de estalar de dedo. Por falta de gerenciamento da empresa, eu vi, ao mesmo tempo que tava aqui, eu vi, se eu não me engano, foi 3 ou 2 contratos, assim, indo na velocidade, assim, que eu fiquei assustada. Eu falei, caraca, às vezes por falta de gestão da empresa, pessoas que acabaram o contrato e não renovaram, pessoas que não deu certo trabalhar, clientes que não deu certo trabalhar, sendo assim, dinheiro, muito dinheiro indo no estalo de dedo. E eu fiquei chocada, eu falei, cara, isso, se a pessoa ficar doente, precisar de uma cirurgia e não tiver como se manter, é destruída, praticamente. Tem gente que se dá super bem com isso, tem gente que não se dá, é igual aquilo, tem gente que nasceu pra trabalhar com a internet, tem gente que não nasceu, e tudo bem, não tem problema. E isso foi muito difícil de entrar na minha cabeça, eu entender que se eu queria, eu falei, cara, eu tenho muito sangue no olho, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E às vezes a gente mesmo coloca uma positividade tóxica na gente. A gente mesmo se intoxica, sabe? A gente tá vendo que não tá fluindo, mas a gente quer. E até um ponto onde a gente tem crises, a gente passa mal, vive com dor de cabeça, a gente vive preocupado com o que tem que fazer. Você não tem aquela distração de, cara, eu vou passear e eu não preciso fazer nada. Eu vou passear, mas eu tenho que carregar meu telefone, eu tenho que ficar 24 horas no telefone, toda hora eu tenho que olhar, eu tenho que carregar computador pra cima e pra baixo, eu tenho que carregar celular com internet pra cima e pra baixo. Como se você não pudesse ter um respiro, sabe? Isso ali me deixava muito agoniada. A parte difícil pra mim que eu tava falando é que eu não queria colocar na minha mente que se eu não conseguisse, eu poderia voltar a fazer o que eu já fazia, porque eu já tinha minha estrutura, eu nunca abandonei minha estrutura, meu blog. E mesmo assim eu tava ali insistindo com isso. Não funcionou. Não funcionou. Parei pra pensar, falei, cara, eu não quero. E eu vou falar que eu não quero. Eu cheguei a um ponto que eu falei, hoje eu vou falar e pronto, acabou. E vou acabar com isso. Porque tá me fazendo mal, tá me prejudicando. Tem gente que vai aguentar, que vai surtar, que vai chorar, vai ter crises e crises e vai continuar. Mas eu prefiro guardar um pouco a minha sanidade mental. Eu amo essas pessoas que eu conheci, que eu acompanho hoje, não tenho nada contra elas. Aliás, eu super acompanho, aprendo o que elas falam, assim, eu ainda continuo praticando o que eu aprendi, mas voltar, eu acho que não. Mas enfim, essa foi a minha experiência. Eu quero que você tenha a sua própria experiência. Eu não estou falando nada aqui pra poder te desanimar. Jamais, jamais quero falar algo aqui pra poder te desanimar. Mas essa foi a minha experiência.
e que você venha ter a sua própria experiência, não pegar a minha experiência e carregar com você, mas ter a sua própria experiência e poder viver esse caos também. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e tchau!